cercados do concreto das cidades, fica difícil lembrar que somos parte da natureza. Cada ação nossa gera uma reação. Até mesmo a maneira como construímos casas e prédios tem um impacto ambiental. Esse lugar aqui onde estamos foi planejado para ser ambientalmente sustentável, da construção ao uso inteligente dos recursos no dia a dia. No Caminhos da Reportagem, você vai conhecer algumas construções ecológicas e entender quais são os desafios para construir com sustentabilidade. O uso que o homem fez da natureza até agora trouxe todos os problemas climáticos que nós temos hoje. Então, demanda a partir de agora, já estamos até um pouco atrasados, uma mudança de mentalidade. A construção sustentável, eu prefiro chamar até de construção de baixo impacto. Quando a gente fala baixo impacto, a gente está falando da escolha da matéria-prima para a construção, passando pela execução da obra, onde você gera resíduos, e você tem que controlar essa geração de resíduos, indo para o projeto já morando no local, onde você vai ter consumo de energia, ar-condicionado, iluminação, resíduos. Esse é um espaço onde acontecem diversas atividades do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Aqui, ao invés de tijolos e cimento, 30 mil garrafas PET foram usadas nas paredes, construídas com adobe, taipa e pau a pique. A estrutura do telhado é toda feita de bambu, num projeto que garante boa ventilação e o máximo aproveitamento da luz natural. As técnicas usadas aqui de bioconstrução, em grande parte, já foram usadas. Todo mundo sabia fazer uma casa de pau a pique nos anos 40, nos anos 50. Quando o Brasil passa a deixar o rural e se urbanizar, começam a perder esses saberes. E vem o impacto da indústria da construção civil. Uma construção convencional, que a gente chama de alvenaria e concreto, ela chega a ter um desperdício de 25% a 30%. Quando você fala assim de 25, em média 25% a 30% em volume é resíduo de uma construção convencional, então 30%, a cada 3 casas construídas, uma seria totalmente resíduo. Essa obra aqui, que foi feita predominante com materiais naturais, principalmente terra, técnicas de terra, não teve nenhuma caçamba retirada daqui. Então, quando você consegue terminar uma obra desse tamanho, sem ter que tirar resíduos daqui, você tem que jogar resíduos inertes que vão demorar séculos aí para se decompor, é maravilhoso, Na paisagem de curvas e concreto da capital federal, há também espaço para a bioarquitetura. Nossa equipe foi conhecer o sítio Nós na Teia, que fica a apenas 15 quilômetros do Congresso Nacional. Eu botar a arquitetura dentro desse contexto maior, que é um planejamento de ocupação territorial sustentável, regenerativo e positivo para a natureza e para as pessoas. Uma coisa que a gente busca aqui, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes para todas as pessoas, é a gente se reconectar com uma vida simples. Que não tem nada de bicho grilo ou assim, para algumas pessoas específicas que podem morar num sítio. Isso é algo para todos nós. O sítio foi totalmente construído com materiais renováveis e não faltam soluções criativas para reaproveitar materiais que, se fossem deixados na natureza, demorariam anos para se decompor. Os pneus, por exemplo, se tornaram escada e por toda a casa, garrafas de vidro decoram e deixam os ambientes mais iluminados, o que reduz o consumo de energia. Uma
das coisas que eu mais gosto nessa casa é o chuveiro, que é um chuveiro solar. Então é um espaço gostoso, né? Que a gente fez um mosaico bonito também. E a varanda e o telhado, que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho também agora. Essa escada a gente chama de escada Santos Dumont. Dizem que o Santos Dumont desenhou ela lá na casa dele em Petrópolis, tem uma escada como essa. E a grande vantagem dela é que você pode fazer uma escada que ainda assim é confortável de subir, mas num espaço pequeno, porque uma escada ocupa muito espaço. E como o Santos Dumont era supersticioso, em geral elas são feitas assim como ele fazia, começando a subida com o pé direito, né? Isso aqui é um telhado vivo que está ficando vivo. Então uma das formas da gente fazer ele ficar mais leve, porque o telhado vivo se você puser terra, a terra é muito pesada, é começar a botar palha, e ela vai começar a compostar embaixo, e aí você começa a botar umas plantinhas, daqui a alguns anos ele vai ficar todo verde. Onde eu estou morando hoje em dia, ela é radicalmente bioconstrução, né? Bambu, barro e palha, né? Então é um barato poder fazer isso e poder mostrar para as pessoas. Todo mundo que vê aquela casinha fica encantado. Com bambu você pode usar desde a armadura, num concreto armado, substituindo o aço. Você pode fazer a estrutura da sua casa, você pode fazer as paredes, você pode fazer o telhado, você pode fazer a cobertura, você pode fazer os móveis. Existem países, por exemplo, a Indonésia, a Colômbia, Equador, que eles estão muito avançados nessa questão. Já usa o bambu em estruturas há muitos anos, né? Nós estamos começando agora. Todas as universidades, parte de engenharia, arquitetura, florestal, estão estudando bambu. Num futuro próximo, médio prazo, com certeza, vai ser um material bastante popular, bastante acessível. No sítio Nós na Teia, Sérgio e Mônica escolheram educar pelo exemplo. O lugar é hoje uma comunidade escola e eles abriram espaço para mais moradores. Olha, pra mim é até difícil pensar no oposto, de pensar em não dividir. Eu já há muito tempo na minha vida estudo cooperação. Desde então eu me encantei por esse estilo de vida sustentável e compartilhado com outras pessoas. As pessoas muitas vezes se focam muito naquilo que elas vão precisar abrir mão para poder ter uma vida sustentável, né? Aquilo que elas vão perder, confortos que vão ser perdidos, né? Hábitos que você vai precisar mudar. E a verdade é que eu sinto que a minha qualidade de vida melhorou muito, né, fazendo essas escolhas. Do jeito que a casa é construída, o jeito que as ocupações são feitas, isso propicia toda uma forma da gente se sentir no espaço, da gente interagir com as outras pessoas. É uma água saborizada no de E a gente nunca se desconectou aqui do sítio, né? Aprendi muito, não só de permacultura, né? De plantar, de fazer o manejo da água e de divisão de tarefas e tal, mas de humanidade mesmo e de partilhar as coisas. E foi perceber que eu mudar os meus hábitos alimentares, de consumo, de como que eu manejo meu lixo, para onde vai meu lixo e tal, isso gera um impacto. O lugar que eu mais amo é o telhadinho verde aqui do lado, né? Que é essa portinha aqui mágica que eu tenho o privilégio do meu quarto ter essa saída pro telhadinho verde, assim. Pouquíssima manutenção, não tem infiltração e é uma delícia. E evita que aqueça muito, né? É uma forma de manter o frescor de quem mora ali embaixo. Um fator que chama a atenção é que a propriedade não tem água encanada e é 100% abastecida por água da chuva. A primeira água de chuva sai para aquele cano ali que é o descartador e entra aqui na caixa d'água. E aí depois essa água ela é bombeada por uma bomba solar, que inclusive está ligada agora, né, que joga lá para cima, de onde a água volta por gravidade para abastecer aqui todos os nossos usos, inclusive beber. A gente recebe a água da chuva, a gente armazena, inclusive para a época da seca. E a gente usa a água, né, de forma bem racional, tem várias estratégias para reduzir o uso da água. Para lavar a louça e gastar pouca água, que é sempre um desafio para nós aqui, então a gente não usa água corrente o tempo todo, a gente acumula água nessas bacias aqui, né? E, por exemplo, essa primeira água aqui, e faz em 3 estágios. Nessa primeira água, a gente simplesmente enxágua para poder passar o sabão. Como todos os nossos sistemas são biológicos, a gente não usa detergente, a gente usa sabão de coco, né? Mais simples, neutro. Eu passo no terceiro estágio, que é uma água com limão, que serve para desengordurar. Às vezes a gente bota uma gotinha de água oxigenada.
que também desinfeta. Eu lavei essas xícaras todas que a gente fez um lanchinho agora, né, todo café, usando isso aqui de água, basicamente. E a água usada nas pias e lavanderias da casa vai para um sistema biológico de tratamento. A gente botou esse sisteminha muito simples, com 3 caixas d'água, né? Aí tem jardins flutuantes aqui com várias plantas, tá vendo? A água passa por aqui, né? Nas raízes dessas plantas, depois vai para lá, passa para esse segundo estágio, né? Tem outras plantas, aguapé, sombrinha chinesa e tal, e cai nesse terceiro estágio, onde a gente tem até peixinho. Não sei se vai dar para mostrar os peixinhos, mas a gente pode ver que a água tá clara, né? E se você cheirar, ela não tem cheiro absolutamente nenhum. Então, é um sistema biológico de tratamento de água. Isso foi planejado, né? Isso foi desenhado. Tem um banheiro seco que evita que a gente suje a água. Então, gente, bem-vindo ao banheiro seco do sítio. Aqui a gente tem 2 câmeras nesse banheiro seco. Tem 2 câmeras pretas que são viradas para o norte. Aí o calor, mais a junção do carbono, da serragem e o nitrogênio das nossas fezes, ali acontece uma espécie de compostagem que transforma em adubo. Aqui a gente guarda a nossa serragem. Geralmente a gente consegue esse recurso de graça, assim, ou muito barato, nas serrarias aqui perto da região, né? Geralmente depois de fazer nossas necessidades, a gente coloca um pouquinho, só para cobrir mesmo, também não precisa exagerar, né? Colocando assim, essa seria a nossa descarga. Em vez de utilizar 6, 12 litros d'água, né, que é o comum, 3 vezes ao dia, né? A gente utiliza só esse material. E o melhor desse banheiro é poder, né, ter essa vista integrada com a natureza. E onde o ser humano chega com a mentalidade atual, em geral ele tira o solo fértil, ele vive num deserto, e aí come comida que vem de longe, né, e sabe lá produzida de que forma. A gente quer integrar essas coisas e fazer ciclos de vida estarem próximos e nós inseridos no ciclo de vida, né, com essa barulhada bacana dos passarinhos. De onde vem a sua água? Para onde está indo o seu lixo? De quem você está comprando? O que você está apoiando na sua compra no dia a dia? Isso são ações que todas as pessoas podem ter e essa mudança de vida vai acontecendo naturalmente. E eu não tenho vocação para ermitão, eu gosto de outras pessoas, mas eu não gosto da ocupação que vem com destruição. Eu acho que o ser humano não é necessariamente sinônimo de destruição, ele pode ter uma ocupação regenerativa. E é isso que a gente quer mostrar, servir de inspiração para outros processos que possam acontecer. Por um lado, a construção civil carrega o peso de ser uma das grandes responsáveis pela emissão global de gases poluentes, por outro, há um movimento de pessoas e empresas dispostas a investir em modelos de construção verde. O maior retorno que a gente tem com o investimento nessa construção foi a economia em relação aos recursos naturais, então economia no uso da água, economia no uso da energia. Então o investimento inicial é maior, mas isso se paga a longo prazo. Comparado com o modelo tradicional de construção, o movimento das construções ecológicas pode até parecer lento, mas o Brasil já ocupa a 5ª posição entre os países que mais desenvolvem projetos sustentáveis. Muitas empresas brasileiras, como o Sabin, já receberam o selo internacional LEED, que é utilizado em 180 países para certificar que o prédio atende a uma série de critérios de sustentabilidade. O que ela avalia, em tese, né, a certificação? Então, a gente olha para uma edificação e a gente analisa questões de localização e como está se relacionando com o entorno, uso eficiente de água, uso eficiente de energia, ou investimento na questão de geração de energia renováveis, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, tem a questão de resíduo. Então, nesses macro temas, há uma infinidade de práticas
que são requisitadas para esses empreendedores, que eles têm que cumprir até atingir uma pontuação mínima que permite a certificação. Nessa construção a gente tem um sistema de brises, que basicamente são essas persianas que permitem uma maior incidência de luz natural na nossa área técnica. E como o nosso sistema de iluminação ele é automatizado, essa maior incidência de luz natural faz com que a gente precise de menos iluminação artificial, gerando uma economia de energia. Nosso processo técnico, a água é um recurso natural fundamental para o sucesso da operação. Atualmente a gente utiliza uma faixa de 20 mil litros de água por dia aqui nessa unidade. E possuímos uma tecnologia de reuso de água, uma estação de tratamento de reuso de água. E com esse sistema de tratamento, a empresa consegue reutilizar 30% da água nas descargas dos banheiros e também para irrigar esse jardim. Essa área verde na cobertura do prédio, a gente tem duas funções para elas, né? A primeira tem uma menor absorção de calor, né? O edifício absorve menos calor por causa da vegetação. E o outro aspecto também é o bem-estar dos colaboradores que podem conviver nesse ambiente, né? Observando a natureza. Isso cientificamente já é comprovado que traz mais benefícios e bem-estar aos nossos colaboradores. Estima-se que o mercado global de edifícios verdes não residenciais deve crescer de 69 bilhões de dólares em 2020 para mais de 79 bilhões em 2021. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a construção de prédios sustentáveis pode gerar mais de 6 milhões de postos de trabalho no mundo até 2030. Muitos se questionam, quando você fala em sustentabilidade, sobre custo. É mais caro ou não é mais caro? É muito fácil falar disso na construção civil. Se nós analisarmos, fazer uma avaliação do ciclo do custo desse prédio em 50 anos, apenas 15% é custo de construção. 85% do custo total em 50 anos é operação e manutenção. Então, a redução dos custos operacionais é um grande benefício para quem ocupa. O custo hoje no Brasil ainda é elevado, mas as empresas têm que pensar a longo prazo. Tem que pensar na economia que isso vai gerar, não só financeira, porque a economia financeira é muito importante, mas também a economia dos recursos naturais, né? O Brasil desperdiça cerca de 8 bilhões por ano por não investir na reciclagem de materiais de construção. A Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil estima que 70% do que a gente chama de entulho poderia ser reutilizado. E o problema não está só nas grandes obras, não. Às vezes, os resíduos gerados naquela pequena reforma em casa vão parar em áreas de descarte irregular. O descarte de materiais da construção civil, de resíduos, né, é bastante desafiador quando a gente fala de território de favelas e periferias. Principalmente aqui no Rio de Janeiro por conta da topografia. E pouco se fala, pouco se tem dados sobre isso, né, dados levantados relacionados ao impacto negativo, né, que é causado pelas pequenas obras. E como pensar em projetos sustentáveis se na hora de construir a maior parte dos brasileiros não tem acesso aos serviços de engenheiros e arquitetos? Um levantamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo apontou que apenas 15% da população consegue contratar esses profissionais. Ou seja, 85% da população está sendo desatendida. Então, a autoconstrução ela já é uma cultura, ela já é uma realidade dentro das favelas e periferias. Fábio sentiu na pele os problemas causados por uma obra mal planejada dentro da casa dele. Foi aí que ele percebeu a importância de orientar as construções e as reformas nas comunidades mais carentes. A Favelar surgiu através de uma frustração que minha família passou. Minha mãe precisou fazer uma reforma e não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. E não tinha acesso a profissionais de engenharia e arquitetura para que pudessem estar ajudando nesse processo construtivo. E aí contou com aquele profissional faz tudo da comunidade, que no final acabou apresentando mais problemas do que solução. E isso tudo gerou um prejuízo, tanto financeiro quanto psicológico na família. E quando eu decidi cursar uma graduação, eu decidi fazer engenharia civil para retornar todo o conhecimento para a minha comunidade. E daí eu também percebi a falta de informação para que as pessoas possam construir de maneira sustentável nas favelas e periferias.
né, por conta da ausência de serviços essenciais dentro desses territórios, a sustentabilidade acaba ficando largada de lado. Hoje a empresa constrói e faz reformas a preços acessíveis em comunidades do Rio de Janeiro e já realizou mais de 200 projetos com impacto na vida de mais de 1.300 pessoas. É preciso que a gente transforme toda a cadeia produtiva, toda a indústria, para fazer com que os materiais sustentáveis e ecoeficientes cheguem de maneira acessível dentro desses territórios. Então ainda é um desafio, mas nós viemos trabalhando para poder mitigar esse impacto. A Ana Paula, moradora da Vila Balança, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, é uma das clientes da Favelar. A princípio aqui nós abrimos 2 janelas para arejar a casa, derrubamos essa parede aqui atrás de mim, porque aqui vai ser feito uma divisão em drywall para um banheiro acessível para os meus pais que estão de idade, e o restante da casa é mais mesmo trocar piso, trocar a questão elétrica, pintura, mas a mudança maior vai ser aqui. Nessa obra a gente está empregando soluções sustentáveis de gestão de resíduos da obra, que no caso é o entulho. Então a gente está fazendo um preenchimento do piso, onde a gente vai reaproveitar esse entulho. E não somente isso, a gente está procurando também materiais que sejam ecoeficientes. As bacias sanitárias conseguem economizar até 60% de água, as torneiras contêm arejador para que possa também economizar água, e vamos também refazer toda a infraestrutura elétrica para que tenha uma melhor eficiência energética. Saiu muito menos entulho do que eu pensei que fosse sair, entrou muito menos material do que eu pensei que fosse entrar, então assim, a gente também ganha, quando a gente fala em sustentabilidade, na economia do material, que muitas vezes compra-se muito material e desperdiça, né? Então eu vejo a sustentabilidade também desta forma. Não somente a construção, mas há todo um impacto sistêmico, né? Quando é negado o acesso à sustentabilidade em determinados territórios, em determinadas pessoas de classes econômicas. Existe um termo que a gente chama de racismo ambiental, que são as pessoas que não produzem, não agridem tanto o meio ambiente assim, mas que sofrem todas as consequências que a indústria, que o capitalismo acaba oferecendo para essa população. Imagino uma casa confortável, moderna, segura para os meus pais, tanto na estrutura como na idade que eles estão, e que a gente também vai ter a casa dos sonhos, né? Que a gente sempre sonhou numa casa diferente do que era, que ela foi sendo feita aos poucos. Então a gente pensa que ela vai ficar uma casa super agradável, com a segurança que a gente precisa. Está tendo uma combinação de esforços para que possamos avançar ainda mais desse movimento aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos prédios corporativos, tem museus, tem escolas públicas, privadas, estamos certificando laboratórios, shopping center, hospitais. Então é um movimento muito forte. Tornar esse movimento mais conhecido com a sociedade civil é o desafio número 1. O desafio número 2 é uma maior participação do poder público em termos de políticas públicas de fomento. O principal desafio eu acho que são as pessoas terem consciência, mais consciência, de que se a gente não fizer alguma coisa agora, futuramente, né, a gente vai colher esses impactos. Estamos colhendo já enchentes aí pelo mundo, né? Frio, calor excessivo, porque são as pessoas, a pessoa física ali que vai demandar esse tipo de obra. E principalmente pesquisa, investimento em pesquisa nas universidades, né, para a gente ter cada vez mais informações e trabalhar de forma mais segura mesmo. Música